Boa noite. Fala, irmão. Boa noite. Como é que estás? Tudo bem? Tudo certo. O áudio tá legal aí? Tá. Estás-me a ouvir bem? Tô sim, tô ouvindo bem. Consegues. Então, apresenta-te um pouco aí para o pessoal, o que é que tu fazes, se Pronto, vamos trabalhas lá. com musculação. Certo, vamos lá, né? Bom, primeiramente, pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo Santana, certo? Sou o administrador da página, administrador único, né? Da página Tropa Maromba, ponto oficial. No momento, eu sou estudante de educação física, eu sou acadêmico, indo para o sexto semestre do curso. Aqui no Brasil são 8 semestres, certo? 4 anos. E trabalho paralelamente, eu sou militar aqui também, no meu estado, certo? E sou um praticante de educação física, eu decidi entrar na educação física como estudante devido a ser um apaixonado pelo treino. Comecei a treinar, tomei gosto e decidi começar a estudar e no futuro trabalhar com isso. Falta-te só um ano, né, para acabares. Falta-te só Seu um áudio ano tá para cortando. acabares a... Espera, vou tirar os fones. Estás-me a ouvir melhor agora? Tô ouvindo melhor agora. Falta-te só, estava a perguntar se falta-te só um ano, né? Aí é diferente daqui. Aqui são 3 anos, aí são 4, né? Isso, aqui são 4. Ok. Então, hoje nós vamos falar, então, o tema da live é como melhorar os quadríceps. O primeiro ponto que nós podemos falar é sobre a divisão, a escolha dos exercícios. O que é que tu normalmente preferes escolher? Se tens alguma Isso, pronto, preferência, vamos lá. multiarticulares. Ei, pronto. Antes de começar a falar sobre a escolha dos exercícios, eu separei aqueles tópicos que a gente já tinha conversado, né? Uhum. Eu decidi abrir, na verdade, a live tratando sobre um tema que eu não sei muito bem como é que é a realidade aí, até é bom que a gente faça esse intercâmbio, essa troca de informação, mas aqui eu sou particularmente de uma geração em que a gente negligenciava muito o treino de perna. Na minha É juventude, a igual. gente teve... Na minha juventude sempre foi aquela coisa assim, se a gente tinha que pular um treino na semana, por qualquer coisa que fosse, a gente pulava o treino de perna. Se a gente tinha Sim, é que igual. dar um pouco menos de energia em algum treino, era sempre o treino de perna. Aquele mito do homem ainda de ter um pouco de dificuldade e resistência em treinar perna. Então eu acho que a primeira dificuldade, eu acho que profissional, é conseguir desconstruir esse mito e fazer os homens treinar a perna com tanta intensidade e vontade quanto eles treinam membros superiores, né? Então eu acho que a primeira dificuldade já é entrar um pouquinho nesse campo aí. Sim, aqui é igual. Isso como tu estavas a dizer, quando mais novo entrei no ginásio, se tivesse que faltar algum treino por algum motivo, se fosse o dia de perna, faltava o dia de perna, mas a seguir não compensava o dia de perna, treinava outra coisa Uhum. qualquer. Se num dia fosse para o ginásio mais cansado, sem vontade de treinar, nesse dia era perna que treinava. E por exemplo, hoje em dia, se calhar já não se vê, eu acho que já não se vê tanto, pelo menos onde eu estava a treinar, porque aqui agora nós estamos em confinamento. Os ginásios estão Isso. fechados atualmente, mas por exemplo ainda se vê muito o pessoal, toda a gente se esforça muito nos outros treinos, peito, costas, braço, Uhum. ombro, e vês que a pessoa vai treinar a perna, faz 2, 3 exercícios ali, e meia hora, 40 minutos está ter treino feito, perna, por exemplo. E às vezes o pessoal, por exemplo, mesmo pessoas que tu sabes que já treinam há muito tempo, não estão predispostas a fazer um esforço tão grande no treino de pernas. Por exemplo, o agachamento. É mais fácil a pessoa agachar com um halter, a segurar um halter aqui, do que uma barra nas costas. E o pessoal muitas vezes, para não exigir tanto esforço de si mesmo, acaba por fazer com halter, faz ali 3 séries rápidas, descansa 30 segundos e meia hora está feito o treino de perna. É algo que Exato. quem treina, quem treina recreacionalmente, vai ao ginásio porque se sente bem ou para ter ali um momento de escape, costuma fazer ainda. Ainda acontece o mesmo também. Aqui acontece o mesmo. E eu ainda, além dessa questão dos halteres, que eu vejo que o pessoal faz com halteres e não dá aquela devida atenção ao exercício, eu vejo muito pessoal usando o agachamento com a barra guiada. Uhum. Aqui também. Que, que eu percebo que cria um vício quando a pessoa vai para o agachamento livre, ela já tem uma dificuldade
na questão da postura, na questão da estabilização do tronco, porque a maioria das pessoas ainda tendem a fazer aquele agachamento na barra guiada, projetando o corpo à frente, Sim. projetando os pés à frente, desculpa. Sim, sim. E aí isso cria um vício quando a pessoa vai para agachamento livre, você percebe muitas pessoas com dificuldade de fazer agachamento livre. Sim, Né? sim. As pessoas com dificuldade de treinar a perna com exercícios livres, com peso livre, né? Porque se a pessoa for fazer essa postura com os pés mais para a frente no agachamento livre, a pessoa não tem equilíbrio, cai para trás. Por exemplo, quando a pessoa passa para o agachamento livre, não consegue realizar da mesma forma que faria na barra guiada, por exemplo. Exato. E aí a gente já entra muito bem nesse gancho da escolha dos exercícios, né? Que eu acho bem interessante, um exercício que eu vejo o pessoal fazer de base para o agachamento, é o agachamento, aquele box squat, né? Que a gente usa um step, um banco, Sim. e a pessoa vai fazendo o movimento de sentar e levantar para poder pegar aquela postura de usar o quadril. Então eu acho muito mais interessante usar, por exemplo, o box squat para ensinar uma pessoa agachada do que colocar ela na barra guiada, para já evitar dela criar esse vício de agachar errado. Essa progressão é muito boa. Até para pessoas que não tenham muita amplitude. Eu acho que para a pessoa que não tenha muita amplitude, a base para ir descendo é quando toca no banco, até tocar no banco, depois sobe. Eu acho que é uma boa progressão tanto para aprender a agachar como quem tem pouca amplitude. Porque às vezes não é uma questão, também eu acho que há pessoas que têm amplitude, só que às vezes têm medo de descer e não subir depois. Não subir. Perfeito. Mas aí, voltando a essa questão da escolha dos exercícios, eu sou um cara muito basista, sabe? Eu gosto muito dos básicos. E variações dentro dos próprios básicos. Então, agachamento livre com barra nas costas, o agachamento com barra, agachamento frontal eu gosto muito também. Para trabalhar a questão da postura, eu gosto muito. E deadlift, eu sou muito defensor do deadlift. Eu vejo que existe uma resistência ainda com o levantamento terra nas academias, tanto por parte das pessoas que estão praticando por não saberem executar, e de alguns profissionais de não saber prescrever ou até de colocar um pouco de medo nos praticantes em relação ao deadlift. E aí eu acho um exercício muito completo. Apesar de haver ainda muita discussão, eu não sei como é que é aí, mas aqui ainda existe muita discussão sobre o deadlift ser para costas ou para perna, para membro inferior. Aqui também, mas aqui não é... A maior parte das pessoas não fazem. Para te dar assim um exemplo, por exemplo, no ginásio onde eu estava agora, se 5 pessoas fizessem, de todos os praticantes do ginásio, 5 pessoas fizessem, era muito. É mesmo? E aqui, por exemplo, eu até há, se calhar, um ano atrás também nunca tinha feito. Aqui não é um exercício muito feito, muito desenvolvido, muito popular, entre assim dizer. Toda a gente conhece, mas pouca gente faz. Não sei se é por ser um exercício difícil, ao início é difícil de se executar bem, e às vezes também o professor que está em sala acaba por não ter tempo para estar ali 10, 15 minutos com o aluno a explicar. Ou seja, está um professor para muitos e fica complicado. Essa é uma outra dificuldade também que a gente percebe, né? Que é a questão da dificuldade em um professor do salão poder dar atenção a muitos alunos, se dedicar a ensinar o passo a passo. Porque realmente, apesar de ser um exercício muito importante, ele tem muitos detalhes, muitas nuances técnicas que têm que ser trabalhadas, que se não forem trabalhadas no início com cargas leves, com cargas mais altas, que é o objetivo de todo mundo que executa o deadlift, com certeza aí é uma tendência a uma lesão, algum tipo de problema futuro. Aí realmente eu concordo com você que a dificuldade também do deadlift em ensinar é a questão de tempo para poder se dedicar. E também aquela questão, por exemplo, não sei como é que é aí, mas aqui tem muito essa questão. Por exemplo, a pessoa não sabe fazer bem o exercício. Ou seja, ninguém sabe à primeira. A pessoa, em vez de tentar a continuar com os erros, vê que não consegue a primeira vez, depois não faz mais. Não sei se isso também costuma acontecer muito. Aqui acontece muito isso. Você às vezes tenta ensinar, você vê as pessoas tentando aprender. Como eu ainda não estou no salão, volta e meia assim, eu tenho algum colega que pede orientação,
eu tô na academia, eu vejo alguma pessoa treinando errado, eu vou tentar dar uma corrigida, mas eu percebo que existe ainda uma resistência das pessoas em se ver errando. Uhum. É uma questão que eu percebo. As pessoas têm dificuldade em se ver errando e preferem ou não fazer mais o exercício, ou Uhum. ignorar e se manter fazendo Sim, errado. sim, que é igual. Então, que é muito pior, né? São poucas pessoas que estão abertas a ouvir o que você tem a Uhum. dizer e tentar corrigir. Sim, aqui as pessoas levam, não todas, como é óbvio, mas muita gente, por exemplo, quando eu estava a fazer a salão, há pessoas que levam a mal quase o facto de ir lá e tentares dizer que está a cometer um erro para fazer de determinada forma, a pessoa quase que leva a mal, quase que fica chateada por a pessoa estar a tentar ajudar. É como se a gente estivesse fazendo para o mal, né? Ninguém vai corrigir com a intenção de dizer que você é burro, você não sabe. Qualquer pessoa Uhum. Sim. que vem acrescentar ali, com certeza está querendo melhorar. Mas Uhum. é uma dificuldade que eu percebo muito grande, essa resistência das pessoas. Então, na questão de, por exemplo, escolha dos exercícios, tu preferes sempre começar por um multiarticular, por exemplo, Sim, agachamento. eu prefiro sempre começar pelos multiarticulares, deixar os isolados mais para o meio para o fim do treino. Uhum. Sim, eu também. Salvo raras exceções que, por exemplo, posso colocar ali uma leg extension primeiro para fazer uma pré-exaustão, quase sempre Sim, começo quase sempre começo pelo agachamento, porque é o exercício mais difícil, que vai dar para colocar mais carga e é um exercício que se a pessoa for fazer, por exemplo, tem ali 5 exercícios. Se for fazer no final, já não vai conseguir fazer, se calhar, com uma técnica tão boa, nem colocar tanta carga como colocaria no início do treino. isso. É a questão, a gente já está com o sistema nervoso central já fadigado, e aí você vai tentar fazer o exercício que ele exige muito recrutamento de unidades motoras, e aí você já está fadigado, realmente é difícil você colocar um exercício desse no final. A não ser que a gente sacrifique a intensidade, né, para poder trabalhar Sim, ou aprimorar só a técnica. Mas dentro dessa linha aí eu concordo com você em trabalhar a questão do agachamento em primeiro ou fazer a questão da extensão de joelho uhum. como pré-exaustão, Sim, que aí é uma estratégia também muito válida. exato. Eu gosto de usar. Em relação a alongamentos para treino, qual é a tua opinião sobre isso? Qual é a visão aí sobre isso? Olha, aqui ainda é um tabu a questão do alongamento, pelo menos do que eu vejo na rotina do dia a dia das academias. As pessoas que fazem um alongamento, eu acho que muito mecânico, fazem por fazer. São poucos que a gente vê fazendo um alongamento realmente com a intenção de aliviar a tensão do músculo para realizar o trabalho que vai ser feito no treino de musculação. Eu, particularmente, gosto de fazer sempre um treino de mobilidade junto com o treino de alongamento antes do treino, um pouco leve, principalmente porque eu observei que eu tenho um encurtamento da cadeia posterior, então sempre antes do treino de perna eu dou uma aliviada nessa tensão muscular para poder melhorar. Quadrado lombar também, eu faço Uhum. muito alongamento, eu sentia muitas dores lombares, principalmente no deadlift. Isso me ajudou muito, hoje eu consigo fazer tranquilamente. Então assim, eu defendo o alongamento pré-treino, não um alongamento longo, Uhum, específico sim. para um trabalho de flexibilidade, mas um alongamento a fim de diminuir a tensão, aliviar um pouco da tensão do músculo para trabalhar, eu gosto de fazer sim. Eu, 10 a 15 eu também. minutos antes do treino ali, eu gosto de fazer mobilidade e alongamento. Tal como tu, também tenho um encurtamento grande, tanto nos posteriores, adutores, quadrado lombar, e também faço esse trabalho de mobilidade e alongamentos antes do treino, a 15, 20 minutos no máximo, e noto que também tenho pouca mobilidade no tornozelo, e percebi que conforme ia realizando esse trabalho antes do treino, por exemplo, no agachamento eu conseguia ter muito mais amplitude. Ou seja, antes era um Muito. agachamento muito curto e melhorou, em 6 meses, melhorou como nunca tinha melhorado. E
Eu penso que seja devido a isso. Portanto, tanto adutores, quadrado lombar, por exemplo, às vezes no agachamento, ou por exemplo na prensa, deadlift, também tinha dores na lombar e fui alongando, e aos poucos essa dor também foi passando. Isso. É o mesmo caso meu. E acho que é uma tendência da maioria dos homens, né? A gente vê Eu acho que no sim. sexo, no público masculino, uma grande encurtamento de cadeia posterior, essa questão do quadrado lombar. Acho que é uma tendência, né? Bem do Pelo que sexo eu tenho masculino, essa observado, questão. pelo que eu tenho observado, sim, praticamente todas as pessoas com quem falo, por exemplo, os homens, principalmente os posteriores, estão encurtados. Também porque eu acho que cá também o alongamento ainda não é algo muito popular, ou seja, a pessoa acaba por treinar, treina durante anos e nunca alonga. E o Uhum. movimento repetido vai fazendo. Nós também, ao longo dos anos, vamos perdendo mobilidade e depois Isso. acaba por, a longo prazo, até criar maior risco de lesão. Por exemplo, se tivermos os posteriores muito encurtados. É mais ou menos o que eu observo também. Eu, Eu, algum tempo atrás, eu tive uma lesão, uma uhum, tendinite em um dos adutores, né? Na perna direita, justamente porque eu não tinha o hábito de trabalhar nem a mobilidade nem a questão do alongamento. Foi aí que eu comecei a despertar um pouco mais para isso e passei a fazer. uhum. E foi o que me permitiu tanto melhorar as dores lombares quanto melhorar a amplitude nos exercícios no treino de perna. Uhum. Eu também tive uma lesão. Não, não foi nada de grave, foi um estiramento. Agora já não me lembro se foi no gêmeo ou nos choliares. E foi a Uhum. fazer, também estavam bem encurtados antes, e foi a fazer mesa flexora. Conforme fiz a contração, senti um estalo forte do lado na perna, entre o soliar e o gêmeo, e penso que seja por ser encurtado na altura. Mas não foi nada de grave, depois consegui recuperar em 1, 2 semanas também. Isso. E em Eu relação, pensei, em relação aqui à frequência. Diz, força, desculpa. sim, eu já ia entrar mais ou menos, eu já ia entrar mais ou menos nisso aí, nessa questão também da divisão, que a Uhum, escolha dos exercícios também que eu gosto de fazer. Atualmente eu treino perna completa, uma vez na semana, porque eu percebi que aí vem essa questão do feeling, né, da gente se uhum, testar. E aí já vai até acabar antecipando um pouquinho uma das coisas que a gente vai falar lá na frente, que é a questão do volume. Acho que quando você vai se uhum, testando, quando você tem paciência para poder trabalhar e sim, perceber as respostas que você vai tendo, você vai percebendo. E eu percebi que eu estava tendo uma boa evolução, mesmo com o volume reduzido. Então eu falei assim, eu uhum, não sinto mais a necessidade de dividir o treino de perna. Então eu exato, peguei, ajustei o volume e mantive o treino todo uma vez na semana. E aí a gente exato. já vai entrando nessa questão de dividir ou não dividir o treino de perna. Como é que você encara isso Sim. aí? Tu agora falaste a palavra-chave, paciência. Ou seja, nós temos de ter a paciência para ir testando. Ou seja, provavelmente podemos não acertar à primeira, podemos não acertar à segunda, nem à terceira. Mas ao longo do teste, erro, acerto, aí é que nós vamos conseguir acertar. Atualmente, eu também não tenho um volume de pernas, não tinha um volume de perna muito alto. E se calhar a minha perna nestes últimos tempos foi o que evoluiu mais em mim. Se calhar estava, por exemplo, de quadríceps com 15, 16 séries. Por aí, só que eu dividi o treino de perna em 2 dias. Normalmente fazia a quarta e ao sábado. Uhum. E em ambos os dias eu treinava parte da frente e parte de trás. Ou seja, diluía o volume em 2 dias, mas não estava muito alto, cerca de 16 séries. Se nós formos a ver, 16 séries não é um volume alto. E, por exemplo, para mim É. foi o suficiente para evoluir. Se calhar e era o suficiente para eu conseguir ir evoluindo as cargas aos poucos e de treino para treino estar recuperado. Se o volume estivesse mais alto, provavelmente eu não me conseguia recuperar de treino para treino
e ia começar a perder força. E o Isso. que é que aconteceu? Também, ou seja, eu vi que estava a ter uma boa evolução com este número de séries, ou seja, mantive, não foi preciso ir subindo, porque também não sei se aí também é assim. Agora a questão do volume, toda a gente já se percebeu que o volume é a chave para a hipertrofia. Quanto mais volume, mais hipertrofia. Só que muita gente Exato. às vezes nem está, vê lá aquele estudo do Brett de 45 séries e a pessoa nem sabia as séries que estava a fazer antes, tenta passar logo para 45 ou 7 dias e depois não evolui. E porque cada pessoa responde a um volume. Por exemplo, há pessoas que podem ter lá 10 séries para quadríceps e evoluir com 10 séries. Melhor com 10 séries do que evoluiriam com 20. Exatamente. Aí a gente bateu exatamente no ponto-chave, né? Que é justamente isso. E nisso aí eu acho que você vai conseguir explicar até melhor do que eu, que é justamente como é que você lida com o aluno para poder explicar para ele que você não vai chegar com a fórmula mágica e que você vai precisar ir errando até chegarem no ponto. Como é que você lida com isso aí? Você Então, tem nessa tido bons. situação, agora o pessoal tem muito, como disse há pouco, aquela questão que quanto mais volume, melhor. E às vezes o pessoal as pessoas não entendem que às vezes volume não é tudo. Porque se uma pessoa não tiver força, por exemplo, uma pessoa que não tem muita força, tiver lá 30 séries, a pessoa não tem força, a pessoa vai começar o início do treino bem, mas a partir daí vai começar a cair. Ou seja, não vai conseguir aproveitar da melhor forma aquelas 30 séries. Já houve casos de alunos em que chegaram ao pé de mim com cerca de 30 séries e eu expliquei que íamos testar e ia reduzir o volume para cerca de metade para ver a resposta. E a pessoa disse-me que naquela semana nunca tinha evoluído tanto nas cargas com o volume como estava. Ao baixar o volume conseguiu evoluir muito mais. Também já tive outro caso de outro aluno que teve um problema com o Covid, teve que ficar um mês parado. Nós já vínhamos a subir o volume aos poucos e aí eu optei, até por estar parado, de reduzir o volume. A pessoa ficou um pouco, não digo chateada, mas um pouco triste. Mas eu expliquei que naquela situação era melhor baixar, teve um mês parado, e depois aos poucos ir subindo. Para ele, no início, podia ter perdido um pouco de força, um pouco de resistência muscular, ir ganhando força dentro daquelas séries e ir subindo. Porque eu não acho que, por exemplo, às vezes o pessoal também, tipo, por exemplo, tem 10 séries e eu vou observando que a força não está a subir. Ou seja, se eu observo que a força não está a subir, não está a haver progressão de carga, na minha visão não faz sentido eu estar a subir o volume. Porque se ele ainda Uhum. não está a evoluir com o número de séries mais alto, mais baixo, desculpa, não vai evoluir com o número de séries mais alto. Exato. Tem que saber a hora, e eu acho que isso é um tato importante do profissional, né? De conseguir mostrar de uma forma simples que às vezes o menos é mais. Uhum. Que é um outro grande desafio de fazer as pessoas entenderem que nem sempre porque a gente fala que quanto mais volume melhor, você tem que estar trabalhando com um altíssimo volume para ter uma resposta. Às vezes, jogar um altíssimo volume, você está perdendo é, é, resultados positivos que você poderia ter com as pequenas progressões até chegar naquele volume. E talvez Sim. aquele volume exagerado ali, ele seja mais prejudicial do que benéfico. Uhum. Porque aí nós chutamos o volume lá para cima, nem conseguimos achar o volume máximo recuperável da pessoa. Mas isso depois também vai da troca de informações entre o aluno e o professor, porque Uhum. aumentamos o volume e o aluno tem que passar o feedback. Olha, não estou a conseguir recuperar bem, não estou a conseguir aumentar as cargas. Eu acho que a troca de informações também é muito importante. Isso. Esse feedback é importante para poder fazer os ajustes, né? Uhum.
que vai naquela tecla da questão da periodização. Apesar da periodização ela ser feita pensada a longo prazo, ela não vai ser feita exatamente como está ali no papel do começo Uhum. ao fim. Ela inevitavelmente ela vai sofrer ajustes porque esses feedbacks eles vão fazendo o macro Uhum. receber os pequenos ajustes, né? Então esse feedback é importante para você entender que ó, o volume está um pouquinho alto, o aluno não está conseguindo recuperar legal. Ó, eu estou conseguindo terminar o treino muito bem, não estou conseguindo ver evolução, então eu acho que Uhum. dá para colocar um pouquinho mais de volume. Então esse feeling e esse feedback, essa troca de informação aí é essencial realmente para o ajuste do volume. E às vezes, por exemplo, aumentar 20%. Se a pessoa tiver 10%, 20% são duas séries. Duas séries, olhando assim, parece que não é nada, mas faz diferença. Muita diferença. Eu costumo brincar que o pessoal fala assim, ah, você aumenta 1 quilo na barra. Só que 1 quilo na barra, em três Faz séries de 10 repetições, são 30 quilos que você aumentou. Uhum. O E pessoal não... eu já cheguei a testar isso na prática, ou seja, por exemplo, fazer deadlift. Fiz lá com um peso, estava a treinar mais para força nesse dia. Um, por exemplo, deadlift é um exercício que eu gosto de fazer repetições bem baixas, por exemplo, de 1 a 3, que é um exercício que eu gosto de colocar peso. E, por Uhum. exemplo, meti um peso, fiz 3 repetições. Aumentei mais 2,5 kg de cada lado e já não consegui tirar a barra do chão. Faz diferença, faz muita diferença. E às Faz vezes é muita isso. diferença. E às vezes, por exemplo, vê-se muito, principalmente no supino, o pessoal quer logo aumentar 10 quilos de cada lado. De uma série para a outra, 10 quilos de cada lado. É, eu sou dessa época que, quando eu era moleque, você fala assim, ah, você só aumenta peso de 5 em 5. Não aumenta peso abaixo de 5. Só aumenta de É. 5 em 5, é de 5 em diante. E aí a gente via a galera se lesionar, principalmente ombro, lesionar muito ombro no Uhum, supino. sim. Não conseguia evoluir muito bem no supino. É. Por exemplo, eu também comecei a treinar aquela questão que eu disse de diluir o volume, porque no meu caso resultou, noutras pessoas pode não resultar, até porque eu vi que li sobre isso, que era importante treinar, por exemplo, os músculos 2 vezes por semana, porque assim estimulávamos mais a síntese de proteína. Ou seja, nós estimulávamos, ela subia, e depois quando ela estava a descer nós dávamos outro estímulo. Ou seja, a síntese de proteína era estimulada 2 vezes. É uma Uhum. estratégia que eu adotei e que deu resultados para mim. Por exemplo, se tu fizeres, pode não dar resultados, com outra pessoa pode não dar resultados, porque nem todos somos iguais. É como a questão de dividir o treino ou não. A pessoa pode se sentir melhor como tu a fazer tudo num dia e outra pessoa ter que dividir em dois ou em mais. Exato. E aí vai dessa questão do volume, né? Se a pessoa precisa colocar um volume um pouco mais alto, é interessante que ela divida para que ela consiga se manter num bom rendimento durante todo o treino. Às vezes, tentar fazer um volume muito alto num dia só de treino, a pessoa vai ter problema na questão da recuperação e da manutenção na própria sessão de treino do rendimento. Então, dividir o treino aí já entra como uma estratégia para poder manter o bom rendimento na sessão de treino. Uhum. Porque, por exemplo, aí a pessoa, vou dar aqui um número hipotético, fez lá 30 séries para quadríceps, e vai passar para o posterior. Se for, por exemplo, a pessoa, eu no meu caso, se fizesse 30 séries de quadríceps, eu ia chegar ao fim e ainda ia ter que fazer posterior, o treino posterior já não ia render nada, porque eu já ia estar tão Uhum. cansado mentalmente que já ia estar só a fazer o treino por fazer. Exato. E aí a gente entra também na questão da frequência, né? Que é Uhum. outra forma que a gente vai poder dividir. A questão também da disponibilidade do Sim. aluno para quantas vezes ele vai poder treinar na semana para o professor ter Sim. o jogo de cintura de fazer essa divisão de treino para se adequar a essa rotina, né? Há pessoas que só podem treinar 3 vezes e tem que se tentar encaixar o volume nesses 3 dias. Eu Uhum. opto, eu nesses casos assim, por exemplo, quando a pessoa tem disponibilidade para.
Eu normalmente nunca, se a pessoa disser que tem disponibilidade total para treinar, eu nunca ultrapasso os 5 dias. Acho que é importante ter pelo menos 2 dias de descanso. Pelo menos Isso. a maior parte das pessoas acaba por descansar os 2 dias do fim de semana. Eu não acho benéfico isso, porque são 2 dias seguidos, a pessoa está sem treinar. Para mim faz mais sentido, por exemplo, descansar um dia durante a semana e outro dia ao fim de semana. Nesses casos, 5 treinos consigo encaixar melhor o volume. Mas se a pessoa me disser só consigo treinar 2 dias ou 3 dias, tenho que arranjar a forma de colocar todo o volume naqueles dias. E acabo por dar, por exemplo, a pessoa diz quero crescer mais quadríceps. Eu vou colocar mais esse músculo e os outros e deixo o resto do volume para os outros músculos. Acabo por dar preferência àquilo que a pessoa quer treinar mais. Uhum. Aí, trabalhar com a prioridade, né? E você gosta de trabalhar ondulando a intensidade Uhum. na mesma, Gosto. dividir em Acho que microciclos mais intensos e outros menos intensos? uhum. Acho que travou aí o teu um bocadinho, não sei, cortou um pouco. Foi, deu uma travada, acho que foi a internet. Já voltou, já voltou. Voltou, voltou. Eu acho que não ouvi a parte inicial, desculpa. Você prefere trabalhar ondulando a intensidade dentro da mesma sessão, ou seja, começar mais intenso e ao longo da sessão ir reduzindo, ou você prefere trabalhar com a mesma intensidade em todo o microciclo e mudar no próximo, reduzindo? Uhum. Eu prefiro trabalhar com intensidade igual dentro do microciclo Uhum. e ir ondulando durante as semanas. No treino prefiro manter igual. Até Aí porque eu no meu caso, você vem tendo bons feedbacks assim, né? uhum, sim. E eu desde que comecei a treinar desta forma e também com mais intensidade, foi quando evolui mais, tanto em força como em alguns pontos, de uma forma que nunca tinha evoluído. Por exemplo, eu treinava aquele treino fofo, com descansos curtos, 30 segundos. Por Uhum. exemplo, eu, se calhar em 2 anos, supino com halteres, fazia 6 8 repetições com 20 22 em 2 anos. Porquê? Porque descansava pouco e não conseguia subir as cargas. Não sei como é que aí era, mas aqui sempre só viu que, antes, pelo menos, eu ouvi, que o descanso tem que ser o mínimo possível. E eu Ah, descansava, eu isso aí eu descansava, ainda eu vejo todos os dias e eu brigo comigo mesmo para não ficar me chateando, porque às vezes eu estou usando um aparelho e estou descansando e despreocupado, e às vezes tem gente do lado assim, falta quanto? Você fala, velho, eu comecei agora, mas se você quiser revezar, pode revezar, uhum, não tem problema nenhum. Meu descanso é longo. Meu descanso é longo, pode começar aí a fazer. E uhum. de outras vezes eu vou precisar usar um aparelho, às vezes eu nem pergunto se a pessoa quantas faltam. Porque eu vejo que a pessoa descansa 20, 30 segundos, eu falo, não, daqui a pouco ela termina, eu não vou nem me estressar. Essa, por acaso, isso acontece muito. Por exemplo, eu também digo sempre, se a pessoa dá, quantas é que falta? Eu digo sempre, falta duas, por exemplo, mas podes ir fazendo. Que é, senão a pessoa vai ficar lá à espera. Vai ficar lá à espera. Nunca me incomodei em revezar. Agora sim, eu não sacrifico o meu descanso para poder liberar aparelho para ninguém. Uhum. Isso Eu, eu, aí tra- eu não cronómetro o meu tempo de descanso. Basicamente, eu faço descanso autossugerido, ou seja, quando sinto sim, que estou pronto, mas sei que se for a contabilizar, é à volta de, por exemplo, multiarticulares, tranquilamente 3 minutos. sim, Por exemplo, perfeito. músculos como músculos mais pequenos, por exemplo, se estiver a fazer bíceps ou tríceps, também faço autossugerido, mas sei que vai ser ali 1 minuto e meio, no máximo. Ou seja, É, quando se me sentir pronto, nisso por aqui exemplo, a gente é bem parecido. já cheguei a descansar, por exemplo, séries de agachamento, onde é para bater, por exemplo, fazer para 6 repetições com um peso que nunca tinha feito, tranquilamente 5 6 minutos. É, Perfeito. só,
É porque E a gente vê a dificuldade das pessoas em entenderem essa importância do descanso e às vezes acharem que isso diminui o rendimento durante o treino. Às vezes pelo aquela coisa contrário. que tá arraigada, tá impregnada na cabeça das pessoas de que quanto menos descanso você der, mais você Uhum. vai ter resultados. É difícil conseguir tirar isso da cabeça das pessoas. A pessoa Yeah. tem dificuldade em ficar ocioso entre as séries. E, por exemplo, eu comecei também a estudar muito sobre isso no confinamento passado. E assim que eu comecei depois a treinar, comecei a tudo aquilo que eu tinha aprendido, os cursos que fui aprendendo e tudo, fui começando a colocar em prática e foi quando evolui mais, principalmente a nível de força. Uhum. E Eu, ultimamente, eu comecei a aplicar uma coisa que eu vi em um curso que eu fiz recentemente com um professor que ele estudou na Rússia. E aí eu comecei a observar isso no meu próprio treino. Ele disse que é interessante que você não tente exatamente cronometrar, mas que você tente ver quanto tempo de esforço você faz durante a série. E eu passei a observar que nas séries que eu trabalho com intensidades ali entre 70% e 80%, que dá entre 8, 10, 11 repetições, realmente meu tempo de trabalho fica entre 30 a 40, 45 segundos, que ele falou que é justamente o tempo ideal para trabalhar. E eu tenho tentado trabalhar dentro dessa zona aí, para trabalhar dentro do limite ótimo do sistema anaeróbico, né? sim. Ele, e aí eu tenho tentado aplicar isso e eu tenho percebido que, ainda que não seja de forma pensada, tem sido bem eficiente fazer esse tipo de trabalho. Trabalhar com o limite ali desse sistema Uhum. energético e com o descanso ali de 2, 3 minutos, que é justamente o tempo de ressíntese Recuperar. desse estoque energético. E aí eu tenho percebido que tem sido bem eficiente no treino. Eu tenho conseguido trabalhar uma eficiência muito boa no treino, ainda que eu não fique olhando para o relógio o tempo todo ali. Tem sido bem interessante fazer esse trabalho aí, meio de É, fisiologia durante o treino aí. mas por exemplo, mesmo com peso mais elevado, o que eu noto, que também deve notar, é que às vezes o pessoal aumenta muito o peso e faz as repetições quando aumenta muito a carga sem controle nenhum. Por exemplo, eu no meu caso, por exemplo, vamos imaginar que eu vou meter um peso que só consigo fazer de 4 a 6, uma intensidade alta. Essa a descida, por exemplo, no agachamento, eu vou fazer essa descida de uma forma muito mais controlada do que se fosse um peso mais leve. Até Exato, pelo medo de me lesionar. exatamente. E, por exemplo, tanto na descida mais lenta, não porque eu queira fazer uma excêntrica mais lenta, por assim dizer, porque o peso é que está a controlar a Uhum. velocidade, como na concêntrica, acaba por, embora não seja nada sugerido, é automático devido ao peso, acaba de ser um tempo sob tensão grande, embora haja poucas repetições. Exato. Eu vejo da mesma forma essa questão do controle da excêntrica e da concêntrica. Exatamente dessa forma aí. E aí as pessoas. Eu vejo que o pessoal tende a tentar fazer uma carga controlada quando não é necessário. Uhum, Uma carga que você consegue fazer uma cadência mais rápida, e aí você tentar controlar essa cadência, perdendo intensidade, perdendo volume de uhum, repetições ali dentro da série de treino e perdendo o potencial de hipertrofia. uhum. É o famoso super slow. Uhum. É Que porque, a gente já viu que tem evidências que uhum, não acima, corroboram o super slow como benéfico. uhum, acaba por haver um estudo do Brett, que à partida estudos do Brett são sempre bons, que entre Uhum. meio segundo e 8 segundos vai ser igual. E que a partir disso, Exato. mais difícil já acaba por ser prejudicial pelo prejuízo da intensidade. Uhum. E aí que vem aquela questão de você tentar colocar na cabeça da pessoa que quando a gente fala esse intervalo
meio a 8 segundos, a gente não está falando especificamente de você ficar controlando a repetição durante esse tempo. A carga que vai ditar a cadência. Sim. Naturalmente, você começa um exercício com um nível de força que vai permitir você fazer uma cadência, e ao final da série, com aquela mesma carga ali, sua cadência vai estar muito mais lenta. É. E aí, esse start aí, esse insight que a galera tem que ter para poder entender como exemplo, aplicar realmente a cadência. Aquela última repetição, onde tu, por exemplo, já tens que lutar, até paras ali a meio no sticking point, acabas por ter que lutar ali bastante para conseguir subir. Isso é tempo sobre tensão. Uhum. E, por exemplo, outra coisa que também te queria perguntar, que agora também, como tu sabes, também já se ouve muito falar, se um homem, caso tenha um volume muito alto, se pode treinar a perna todos os dias. Sem problema. Sim. Tanto perna como outro músculo qualquer, porque também existe aquela questão que se ouve muito, que para treinar um músculo precisas descansar pelo menos entre 48 a 72 horas. Também Pronto. essa questão Perfeito. que queria tocar. Aí, em relação a isso aí, a gente vai para a questão do ajuste do volume, né? Que vai bater na tecla ali. O tempo de recuperação, ele vai ser de acordo com a necessidade que seu músculo tem de recuperação. Se você der um volume pequeno, se você der um estímulo de um pequeno volume a ele, ele com certeza vai conseguir se recuperar mais rápido e você consegue manter um estímulo mais frequente ao longo da semana. Né? Diferente de você dar, como a gente estava falando, das 30 séries para quadríceps, você fazer 15 séries para quadríceps na segunda e fazer as outras 15 na terça-feira. É óbvio que seu corpo, seu músculo ainda não vai ter se recuperado plenamente para poder receber aquele segundo estímulo. Mas se você dilui aquelas 30 séries, por exemplo, em 5, 6 séries ao longo ali da semana. Acho que cortou. Cortou a tua. Travou aí um pouco. Cortou aí? É mais ou menos. Espera aí que ainda está um pouco Travado aí. Voltou. Voltou agora. Voltou aí. Pronto. Aí, então, a gente vai fazer essa distribuição do volume dentro da frequência, né? De acordo com a intensidade, né? Que a gente trabalhou e com o volume que a gente trabalhou. Ou seja, o volume total que a gente conseguiu ali dar. Se a gente tem que trabalhar com essas 30 séries, aí, como eu já falei, não é interessante que você trabalhe 15 na segunda e 15 na terça. Seu músculo não vai conseguir se recuperar plenamente para receber aquele segundo estímulo. Diferente de você diluir essas 30 séries ao longo de toda a semana, de forma que fique equalizado o volume e que seu músculo tenha capacidade de se recuperar entre um estímulo e outro. Então, o que vai ditar essa divisão para se trabalhar todos os dias é justamente essa distribuição do volume ao longo da semana aí. Exatamente. E, obviamente, da prioridade, né? Que só é interessante Sim. fazer esse tipo de divisão se houver algum tipo de estratégia que priorize aquele músculo. A gente não vai fazer, obviamente, com todo o músculo, né? Sim, eu acho que é uma boa estratégia, por exemplo, quando se tem um ponto fraco que se quer melhorar. Uhum. E eu acho que, por exemplo, tu meteres 5, 6 séries por dia, tu no dia a seguir vais estar recuperado. Não vais ter sequer dano muscular suficiente que impeça que o outro treino seja eficiente. E é uma estratégia que aqui quando os ginásios abrirem eu vou testar em mim para ver como é que funciona. Uhum. E aí também eu acho que uma estratégia dessa que a gente aumente muito a frequência, não é interessante que a gente fique buscando a falha, né? Porque justamente a falha vai acentuar justamente esse dano muscular que vai reduzir esse potencial de força. Então é interessante, se for o caso de utilizar a falha, deixar para o último treino da semana, seja um treino um pouco mais metabólico, que a gente priorize não usar falha nesses primeiros treinos dessa diluição. Eu acho que sim, concordo com tudo o que tu falaste, até porque tendo essa a periodização feita dessa maneira, imagina 6 em cada dia, se tu não tiveres
vais treinar até à falha no primeiro, vais ter muito dano muscular, não vais conseguir treinar no segundo. Isso já acaba por ter Uhum. influência depois em todo aquele protocolo que está montado, porque não estás a conseguir cumprir aquilo, acaba por ter influência negativa. Exatamente. Não sei qual é, se tu gostas de treinar até à falha, qual é a tua opinião sobre isso? Eu não gosto de treinar até a falha porque, assim, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande em trabalhar com cargas moderadas ali. Eu Uhum. gosto sempre de estar trabalhando com carga alta. Uhum. Até quando eu planejo um período de deload, eu prefiro reduzir a frequência, ao invés de treinar 4, 5 vezes na semana, eu vou para 2, 3, mas Uhum. tento sempre estar mantendo intensidade. Então, por Ok. conta disso, eu não gosto de ir até a falha. Eu No gosto de estar sempre último, trabalhando ali com 1 a 2 repetições em reserva ali, às vezes até sim, 3, dependendo do exercício. sim, eu também. Por exemplo, no último deload, normalmente no deload eu baixo tanto a intensidade como o volume. No último Uhum, que eu fiz em mim para testar, mantive o volume igual, baixei só a intensidade e para mim não foi algo que eu gostasse de fazer. Ou seja, tu vais ali ao ginásio, treinar e sabes que podes estar a fazer com uma carga muito mais alta e tens de estar a fazer com aquela. Acaba por ser um treino chato. E eu É. também sou como tu. Eu gosto sempre de estar, por exemplo, se tem ali, imagina, se eu conseguir fazer, vamos imaginar, vou agachar com 60. Se eu conseguir tirar 10 naquela série, eu vou querer aumentar, nem que seja 1 quilo de cada lado. Eu gosto de ir Uhum. sempre aumentando. E também trabalho com repetições em reserva. E foi o facto de trabalhar com repetições em reserva que me fez também aumentar muito a força num curto espaço de tempo. Porque sabia que conseguia ir mais, deixava ali duas na reserva, isso Uhum. permitia-me aumentar o peso em todas as séries. Normalmente eu deixo sempre a última para falhar ali entre, por exemplo, se tiver uma intensidade mais alta, entre 6 a 8 repetições, falhar ali à sexta. Mas não falho, por exemplo, se tiver 3 séries, não falho nas duas primeiras, deixo isso só para a última. Sim. Não, eu acho que Eu acho que é a estratégia ideal para se trabalhar com a falha muscular, né? É você saber dosar e deixar ela para o final. Você reservou ali durante algumas séries e deixa para dar o gás na última. é Eu porque de vez em quando eu faço isso em alguns exercícios, principalmente para braço. Eu gosto de fazer isso aí mais para braço. Para perna, eu membro inferior eu não gosto realmente de ir até a falha. Mas aí é bom um gancho interessante que eu queria perguntar para você, justamente como é que você trabalha com seus alunos essa questão de inserir as repetições em reserva, né? Porque então, às vezes a gente basicamente, tem dificuldade, porque já é uma percepção da própria pessoa, né? Então, como é que sim, você isso, costuma trabalhar com isso? por exemplo, normalmente no meu caso, como tenho alguns alunos que são iniciantes, Uhum, nos iniciantes eu não trabalho muito, nem falo muito acerca disso. Ou seja, nos primeiros tempos mantenho ali uma intensidade mais baixa, 12 a 15, vou observando como é que as cargas estão. Se eu vir que for um aluno mais avançado, eu já digo para, ou seja, não coloco lá no plano de treino, eu dou sempre o meu número à pessoa para irmos falando por WhatsApp. E uhum, explico isso por WhatsApp, ou seja, mando mensagem mesmo a explicar essa situação. Para ir trabalhando com repetições em reserva, ou seja, vai nas duas primeiras séries, deixa duas, três, ali até à falha, antes da falha e na última para dar tudo o que tem. Só que também acaba por ser em iniciantes. Eu não falo isso porque eles ainda têm pouca percepção, ou seja, ainda não conseguem ter uma percepção daquilo que é a falha, a quantas estão, quantas é que lhe falta para falhar. uhum. E mesmo nós, que já treinamos há algum tempo, às vezes num dia que estamos mais distraídos por algum motivo, por exemplo, é diferente de um dia que estamos bem para treinar. E o iniciante ainda não tem Exato. bem essa percepção. É perfeito aí esse feeling aí de saber, né, que o estado emocional conta muito também, né? E algumas pessoas que, por exemplo,
Às vezes acontece, mas eu sou também dessas pessoas. Por exemplo, eu consigo fazer uma repetição bem feita e na repetição seguinte, do nada a força acaba. Não sei se já te aconteceu também. Já, já. Pior que já Pen- aconteceu também. Pensas que ainda tens ali duas, três que dá para fazer, porque aquela saiu bem, e fazes outra e morreu ali. Aí a gente acha que ainda dá. Na verdade, a gente quer que dê, né? A Uhum. gente quer que dê ainda, mas não, Não não vai. vai. Perde um pouquinho aí desse feeling. A cabeça quer, mas o corpo não Uhum. responde. E, por exemplo, eu no meu caso gosto mais de treinar. Eu não tenho. É algo meu. Não gosto de treinar com, por exemplo, como tu também, não gosto de treinar com intensidades moderadas, baixas. Eu não tenho, eu particularmente não tenho paciência para ficar lá a fazer, por exemplo, 30 repetições. Não, não gosto. Eu também não. Até porque depois vais começar a sentir aquela a queimar o músculo. Por exemplo, é diferente de tu treinares com cargas altas. Peraí, cortou. Repete, por favor. Eu estava a dizer, por exemplo, quando fazes muitas repetições, por exemplo, 30 repetições, Sim. o que vai acontecer com muita gente é que para ter a mesma hipertrofia, que era o que eu ia dizer, para ter a mesma hipertrofia, tu tens que chegar à falha com repetições altas. E muita Isso. gente acaba por não chegar porque vai sentir o músculo, aquela sensação de queimação, aquela dor no local, e vai parar muito antes da falha. Exatamente. É o que você falou, né? No estudo do Brad, né? O Brad Uhum, também tem alguns trabalhos sobre isso, né? Em que foi comparado justamente isso, que você trabalhar com cargas moderadas e repetições muito altas, além de ser chato, porque o pessoal que trabalhou com intensidades menores fez de 25 a 35 repetições por série, enquanto quem trabalhou com cargas mais altas fez de 8 a 12 uhum, para atingir hipertrofia similar. uhum. Então, assim, Desculpa. e aí a questão de acentuar também o estresse metabólico que Uhum, prejudica até você realmente saber se você chegou até a falha muscular de forma efetiva. uhum. Porque, por exemplo, o stress metabólico ainda é algo também muito endeusado, aqui principalmente, eu não sei como é que é, mas também stress metabólico em excesso também não é bom, tem aquela questão das espécies reativas de oxigênio que em excesso podem ser prejudiciais. Uhum. Na verdade, o pessoal endeusa tanto o estresse metabólico porque ainda existe aquela coisa de sair da academia com pump, né? Com o pump, né? De Não você, teve pump, o treino não foi bom. o pump do treino é a febre, né? Todo mundo quer sair da academia com pump para tirar foto, para estar tá inchado, mas esquecem não, na verdade não sabem, né? Que o Uhum. pump é uma consequência e não é um fator mais importante dentro do processo de hipertrofia, né? Sim. Uh, Tanto que no tripé da hipertrofia, o que vem primeiro é a tensão mecânica. Depois o Exato, stress metabólico e o dano muscular. exatamente. Claro que, Perfeito. claro que toda a gente gosta de ver o pump, né? Chega lá, faz É, uma série. todo mundo gosta, mas vem justamente o que você falou, de saber a hora de você usar. Você vem Uhum, trabalhando ali, priorizando a tensão mecânica, nas últimas séries você deixa para dar sim. aquele choque, aquele estresse metabólico, e aí você vai ter o pump, mas você priorizou realmente o que é mais importante, que foi justamente a tensão mecânica. Uhum. Mas mesmo com a tensão mecânica, pelo menos eu vejo em mim, o pump também existe. Claro, claro, ele vai existir. É igual querer dissociar treino metabólico, treino tensional, Uhum. como se a gente conseguisse fazer um treino de um treino de outro. É, Né? vai acontecer todo o treino é metabólico, todo o treino é tensional. Exatamente. Perfeito. O pump pode ser importante, sim, tem
tem alguma relação, mas não é a causa principal para a hipertrofia acontecer. Até porque Exato. também existe um estudo muito bom que viu isso, ou seja, nas primeiras 6 semanas, os indivíduos, ou seja, a circunferência do músculo era maior, mas quando foram analisar era pump, não era hipertrofia mesmo. Era só inchaço, é só edema e Uhum. acúmulo de líquido. Isso. Exatamente. Perfeita aí essa comparação desse estudo. Então, o nosso tempo também está a acabar aqui. Não sei se queres despedir aí. Bom, primeiro, irmão, queria agradecer. A live foi excelente. Show de bola, troca de informação. Que seja a primeira de outras. Uhum. Seja a primeira de outras, beleza? E agradecer realmente. E parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí. E agradecer o pessoal que ficou aí na live, que acompanhou até o final. Eu é que agradeço por teres aceito, quando aceito o meu convite, quando te convidei para a live, e com certeza iremos fazer muito mais. E também Com quero-te certeza. dar os parabéns pelo trabalho que vens a desenvolver na tua página, que também tem um conteúdo muito bom. Quem se interessar, eu depois vou aguardar a live, vou deixar lá o teu Insta. Quem tiver interesse pode passar lá e ver todo o teu conteúdo. Oh, beleza, valeu. E vamos Tá? fazer mais trabalho junto aí, que com certeza a gente Uhum. vai. Vamos revolucionar aí a educação física. Exato. Então vá, muito obrigado. Valeu, irmão. Um abraço. Obrigado.